Essa mudança de mercado ela é tão grande e ela já está acontecendo que eu diria que ela é tão grande quanto ou até maior do que o ChatGPT fez. A real é que, recentemente, eu estive no Web Summit em Lisboa, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, onde se fala sobre as principais tendências e o que é que tem de novo para vir nos próximos anos. Lá, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do Anton Nozika, que basicamente é o CEO da Lovable, uma das maiores empresas de vibe coding do mundo. Na verdade, acho que atualmente eles estão liderando esse processo e tem alguns outros concorrentes. Mas basicamente, Anton foi o fundador de uma empresa que entra numa lógica de como a gente pode fazer para desenvolver sistemas e códigos sem precisar saber programar. Na época, o olhar dele foi, ele criou uma solução que usava soluções como ChatGPT e outros modelos de LLM, ou seja, modelos de IA generativa, dos que vocês já conhecem por aí, o ChatGPT é o melhor exemplo, para auxiliar a vida dos programadores. Em basicamente uma semana, ele já tinha milhares de usuários no GitHub, que é uma plataforma para programadores, onde esses programadores já estavam utilizando essa solução para facilitar suas vidas no uso e na velocidade, principalmente, na hora de programar. Aí é onde entra o grande ponto. Foi aí que ele percebeu que ele estava atacando, na verdade, 1% do público geral que ele poderia atacar, porque os outros 99% das pessoas não sabiam programar e muitas vezes queriam desenvolver soluções e trazer questões práticas. Foi aí que surgiu a Lovable e é nessa mesma premissa que surgiram basicamente todos os outros concorrentes que trabalham com o que hoje é chamado de Vibe Coding. Vibe Coding nada mais é do que desenvolver sistemas inteiros, softwares, SaaS, ou até digitalizar um processo, relatório, dashboard ou qualquer outra coisa do tipo, basicamente com uma linha de código e de mensagem. Isso muda tudo e muito provavelmente é o que deve mudar bastante para o ano que vem. A grande sacada de soluções como o Lovable é que ele permite que as pessoas consigam construir soluções em horas ao invés de meses. Aquela dificuldade que sempre existiu de programar e de trazer tecnologia para dentro de qualquer negócio ou até da sua vida pessoal, ela para de existir. Você não precisa mais agora saber tudo que você precisava antes sobre programação ou questões técnicas em geral. Agora, uma linha de código já resolve tudo. Ou melhor, uma linha de mensagem. O sucesso da Lovable foi tanto que recentemente eles receberam um investimento e se tornaram uma das empresas que mais cresceu e cresceu mais rápido na história, se tornando um unicórnio em pouquíssimo tempo. Basicamente, eles têm 1 ano e 3 meses de operação. E nesse 1 ano e 3 meses eles já evoluíram bastante, saindo de uma solução que já desenvolve algumas coisas, uma solução extremamente robusta, que faz basicamente tudo, integra banco de dados e hoje basicamente tem 95% de retenção dos clientes. Então o cliente que começa a usar Lovable, ele continua utilizando e ele reassina a solução deles. Mas aí é que está o grande ponto. Se a gente for olhar até 1 ano e meio atrás, antes dessas soluções surgirem, as empresas elas tinham uma dificuldade muito grande que é, primeiro, assertividade no capital, onde que tu consegue investir o teu dinheiro da melhor forma possível. Muitas vezes tu tinha que fazer algum tipo de teste, prova de conceito ou até criar algum tipo de business case para tu realmente conseguir efetivamente testar alguma solução. Hoje, com uma ferramenta como o Lovable, o PPT passa a vir depois de você conseguir desenvolver uma solução. Em vez de criar apresentações inteiras, business case e fazer um monte de cálculo, tu tem a oportunidade de, com poucas linhas de código, desenvolver uma solução, colocar na mão do cliente, testar e trazer resultados reais. E aí sim, investir e escalar essa solução. Isso gera uma diferença muito grande e que as grandes empresas ainda têm muita dificuldade de trabalhar isso. Talvez seja grande oportunidade para as PMEs aí começarem a olhar. Vou te explicar um pouco melhor do porquê. Mas basicamente as grandes empresas têm dificuldade porque elas não podem simplesmente criar uma nova solução do dia para a noite ou utilizar muitas vezes soluções como Lovable, por processo de homologação ou de aceite dessas ferramentas. Mas pequenas e médias têm muito mais flexibilidade e podem simplesmente começar a utilizar essa solução e trazer novos produtos, novos sistemas e novas soluções para o cliente final delas, já sendo testadas em horas ao invés de meses, inclusive com um custo baixíssimo e sem nenhum conhecimento prévio. A real é que para 2026, quem não fizer isso vai passar a perder tempo, velocidade e assertividade. Investir em tecnologia antes de testar vai começar a parecer contraintuitivo, por incrível que pareça. Então fazer um primeiro teste e utilizar o Lovable como isso é talvez a grande mudança. Anton, na palestra que eu comentei, contou vários casos de desde estudantes que criaram redes sociais inteiras para o colégio deles, a fundadores de startups que começaram a criar soluções em pouquíssimos dias e já estavam lançando e faturando muito dinheiro no mercado. A real é que essa busca por assertividade traz muito resultado, porque agora qualquer tipo de empresa pode testar, ter resultado prático e retorno sobre o investimento daquela tecnologia para depois pensar em escalar. Inclusive, acho que nos próximos anos o Lovable mesmo vai dar a possibilidade de escala. Mas de toda forma, para 99% dos casos, hoje em dia o Lovable já resolve o problema. Para a digitalização de processos em empresas, para a digitalização de qualquer coisa no seu dia a dia, você já consegue criar soluções em pouquíssimas horas
e fazer com que isso seja realmente funcional. Talvez uma das maiores oportunidades de ganhar dinheiro hoje em dia, pensando em pessoas físicas, seja criar pequenos sistemas, conhecidos como SaaS, que são basicamente um software por assinatura, e vender isso olhando para algum problema bem específico do mercado. Hoje em dia, tu já não precisa mais ter uma equipe de programadores muito grande para tornar isso possível. Talvez essa seja realmente a grande vantagem. E essa tendência pode ser aplicada na sua vida pessoal e profissional de uma forma muito simples, tá? Eu sei que eu falei bastante, mas acho que vale olhar um pouco para a prática. Se você abrir um site como o Lovable, por exemplo, só de abrir ele, você já vai ver que na tela principal tem lá uma aba muito parecida com o ChatGPT, dizendo algo como desenvolva com Lovable. Você escreve uma mensagem e ele já gera um sistema basicamente pronto. Depois, qualquer tipo de modificação é conversada. É quase como se você imaginasse que o Lovable, na verdade, ele é o seu desenvolvedor. Então você vai conversar com ele e dizer, muda esse botão de lugar, muda isso daqui de lugar. Claro que a versão gratuita tem bastante limitação, você só consegue usar 3 vezes ao dia, se eu não estou errado. Isso é bem pouca coisa, mas as versões iniciais elas são bem baratas até. Se você olhar os preços que eu vou deixar aí na tela, nem são tão caras assim. E com o tempo, óbvio, esse uso começa a ter um retorno sobre investimento bem interessante e passa a valer a pena. Eu acredito que em 2026 essa seja a maior das tendências de mercado, porque as empresas vão poder começar a testar suas soluções, testar ideias, digitalizar processos que antes poderiam ser muito caros e não compensar, de uma forma muito barata e sem nenhum conhecimento prévio. Antes, uma equipe de 4, 5 pessoas que era necessária para desenvolver uma solução, hoje basta uma pessoa com pouquíssimas horas do dia alocada e nem precisa ser 100% focada nisso. Então, para 2026, eu recomendo que você comece a olhar e pensar um pouco mais sobre isso, porque talvez essa seja a maior das habilidades do futuro e essa seja a maior diferencial competitivo que sua empresa pode ter para o ano que vem. Gostou desse conteúdo? Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, que eu vou estar falando bastante sobre muitos conteúdos como esse daqui para frente.